O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela Adriana Stort no programa de pós-graduação em administração. A tese de doutorado foi voltada para a análise dos relacionamentos em cadeias de suprimentos internacionais. Bom, Adriana, conta pra gente qual título recebeu a tua tese. Bom, minha tese recebeu o título de Análise dos Relacionamentos em Cadeias e Suprimentos Internacionais, um estudo na multinacional brasileira Marfrig e suas subsidiárias. E como é que a senhora chegou, então, nesse título, professora? Bom, a tese é uma caminhada longa, de amadurecimento, de equilíbrio pessoal, e principalmente de conhecimento de novas literaturas, Então, para mim, foi muito importante esse período das disciplinas, E mesmo depois das disciplinas, até o momento da qualificação e após a qualificação, a tentativa de você chegar realmente ao foco, aquilo que você vai estudar, são muitas discussões envolvidas, muitas avaliações envolvidas. Então, primeiramente, eu optei por estudar uma multinacional, como eu havia comentado, para mim poder ter essa bagagem de uma grande empresa no exterior. E cadeias de suprimento é realmente muito ligada também ao agronegócio, que era a minha temática já de mestrado e que eu vinha estudando. Então, você precisa hoje, para ter sucesso no exterior, ter um trabalho, não olhar unicamente uma indústria, olhar sim os teus fornecedores, olhar toda aquela relação, principalmente aí fornecedor, a indústria e o teu cliente. Então, esse desafio de cadeia internacional me motivou também, fez parte do título da discussão da tese. E eu escolhi a Marfrig por ser uma grande indústria multinacional brasileira, de cadeia bovina, que faz parte também do contexto do agronegócio, e que já tinha na sua tradição aí unidades internacionais. Então, eu precisava, para um desafio pessoal também, conhecer um pouco como é que uma empresa brasileira faz para gerenciar as suas cadeias de suprimento no exterior. No Brasil já é um desafio, gerenciar cadeias de suprimento de forma eficaz, de forma que tenha resultado e satisfação aí de todos, que seja competitiva. Então, o desafio era como ela faz no exterior, Então, eu optei por conhecer um pouco mais dos trabalhos que ela realizava, no Uruguai, na Argentina e aqui no Brasil para fazer um comparativo. A minha tese fez um comparativo no final de alguns elementos, que a gente chamou alguns elementos de análise, das cadeias de relacionamento, que poderiam ser muitos outros, Mas eu optei por estudar confiança, envolvimento, cooperação, coordenação e comunicação. Então, esses elementos, eles vieram de diversas literaturas, de diversas teorias. A confiança, ela vem até da psicologia, da sociologia, Então, a gente fez alguns cortes para poder escolher alguns autores essenciais. E eu fui verificar como esses elementos, então, aconteciam, qual era a presença desses elementos a partir dos entrevistados, que participavam dessas cadeias internacionais. Essas idas a campo que são um aspecto bastante interessante, Professora? Comenta pra gente, porque teve aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai também. Isso. Então, como eu optei por conhecer essas cadeias de suprimento de vários países, e fazer esse comparativo, eu precisei ir a campo em determinados momentos, conversar com quem participava da indústria, conversar com quem era o fornecedor, A minha relação foi uma díade, na cadeia de suprimentos, eu não olhei o cliente nesse momento da tese. E eu procurei verificar se havia um alinhamento entre as falas, Então, a presença e o alinhamento, Se havia presença de confiança, como eu falei desses outros elementos, e também se o produtor enxergava a confiança, assim como a indústria também enxergava, Então, se havia um alinhamento nas informações de presença desses indicadores. E o que a gente percebeu? Uma riqueza muito grande, de dados, por serem culturas diferentes, contextos diferentes. Nem sempre, por mais que eu realizei entrevista a campo, e dar a entrevista a campo te dá uma condição de você olhar no olho, falar outra língua, tirar dúvidas, naquilo que você está querendo avaliar, a percepção de confiança nem sempre é igual de um para o outro, Tem uma questão de história, uma questão de dificuldades que foram vivenciadas, E o fato da gente estar trabalhando com uma empresa brasileira no exterior e que adotou uma política de comprar unidades que estavam em processo de falência, gerou um olhar desses participantes para o lado do Brasil e da Marfrig um pouco difícil, da gente conseguir tirar na hora da entrevista, Então, eu senti uma resistência cultural nesse momento, dizendo assim, é uma grande empresa brasileira, E uma grande empresa brasileira que, por hora, muitas vezes, ela retirou alguns participantes argentinos, uruguaios e colocou brasileiros. Então, isso influenciou os resultados, Isso dá uma visão já para a cadeia
ruim, de certa forma, para os relacionamentos, que foi o foco principal, né, os relacionamentos nesses elementos da análise, um tanto desafiador, né, para a empresa continuar fazendo suas estratégias internacionais. Então, essa receptividade, então, dessas pessoas que foram entrevistadas foi uma certa dificuldade que a senhora enfrentou? Foi. Eu acredito que foi a principal dificuldade, né, a resistência a uma pesquisadora brasileira fazendo uma pesquisa de um olhar de uma empresa brasileira, né, que comprou unidades em um momento que não era bom para elas, né, porque é uma política que a Marfrig utiliza de comprar em momentos de falência. Então, isso influenciou, né, Vanessa, influenciou os resultados, mas eu consegui perceber indicadores com presença diferentes, com alinhamentos e desalinhamentos, ou seja, muitas vezes o produtor pensando de um jeito, a indústria pensando de outro. Então, isso foi um fator bastante importante, né, o desalinhamento. E eu percebi também que na Argentina há um trabalho muito mais rico em termos de cadeia do que no próprio Brasil, na unidade que eu estudei, que foi em Frederico Westphalen. E também no Uruguai, que foi o frigorífico Tacuarembó, né, que foram elementos de análise. Então, a gente consegue perceber isso, né, que há uma diferença de contexto e há uma diferença também cultural, né, de como eles enxergam um gestor brasileiro. Porque isso também é uma parte rica da pesquisa, né? A gente acaba descobrindo elementos novos que nós não esperávamos, né? Como é que foi a orientação que a senhora recebeu também aqui pela universidade, pelo seu professor ou professora? Isso, eu tive a professora Luciana Vieira, né, como minha orientadora, a professora Eli Paiva como meu co-orientador. Então, esses professores participaram junto, eles também têm interesse nessas discussões internacionais de cadeia, foi bastante rico, né, até chegar a determinar exatamente o que a gente iria estudar. Houve uma participação muito grande, discussões bastante efetivas, né, e o acompanhamento até hoje, né, na produção de artigos, na publicação desses resultados, está sendo bastante intenso, a gente continua mantendo, né, então esse é um ponto forte também dos orientadores, e que termina o curso a gente continua sendo orientado, a gente continua tendo essa relação de parceria, porque eu acho que isso também é ciência, a gente continua depois que termina a tese, termina um curso, né, trabalhando com esses resultados. É importante destacar, Vanessa, que no momento que eu levei os resultados para a Marfrig em São Paulo, né, que é a unidade matriz, houve uma certa surpresa dos resultados, né, um pouco pela temática estudada, porque há uma tendência muitas vezes a gente controlar o quê? Número de vendas e valor recebido, né? Como se faz muitas vezes de empresa com subsidiária, com unidades aqui no Brasil, e era isso que a matriz fazia, ela mesma apontava, né? A gente controlava alguns elementos essenciais do relacionamento, mais voltados para quanto se compra, quanto a empresa está vendendo, como é que ela está gerenciando financeiramente essa unidade no exterior. E quando a gente levou essa discussão de que, olha, existem alguns produtores que não estão satisfeitos ou não estão confiando na empresa em algum determinado ponto, estão com alguns problemas no envolvimento, na coordenação, na comunicação, isso foi para eles uma certa surpresa, né? E ainda mais quando a gente leva uma discussão de quanto isso pode influenciar nas estratégias hoje, né? Essa é uma discussão internacional. A qualidade do relacionamento hoje nas estratégias vem com muito mais força do que no passado, né? Então, não é só como fazer no sentido mais tático, né? E sim como as pessoas envolvidas, e aí eu tenho outros países, né? Vão estar comprometidas com isso, né? Então, esse fator é muito importante. E há uma riqueza muito grande nessa discussão, que é o fato de você fazer aprendizagem entre unidades, né? Então, como eu comentei, a Argentina foi que menos demonstrou, por mais que houve dificuldade em participar da pesquisa, por questões culturais e a relação com o Brasil, os dados que a gente percebeu lá de trabalho em cadeia de suprimento foram muito bons e isso pode migrar para outras unidades no Brasil e no exterior. Tá certo. Então, professora, bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala mais sobre os resultados da pesquisa realizada pela Adriana Stort, nossa entrevistada de hoje. Nós voltamos em um instante.